Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Essa palavra está lá no Salmo 101, do versículo 1 ao 4. Ele é um salmo de Davi. E esse salmo é usado como um modelo do bom rei. Um rei que vive em integridade. Ao longo da história, esse salmo foi usado por diversos reis na Europa. É interessante que os reis distribuíam esse salmo para as pessoas que governavam ao lado dele, para que eles tivessem sempre um modelo de integridade e justiça na sua liderança. Um salmo que declara o compromisso do rei de viver em integridade e manter a integridade na sua comunidade. A integridade é uma qualidade dada às pessoas que possuem conduta reta, pessoas de honra, pessoas de ética. Infelizmente, nossa natureza, ela tenta todos os dias buscar uma visão de mundo que se enquadre nas nossas expectativas. É normal que nós quisermos sempre buscar verdades que confortem o nosso ego, mas não as verdades reais, aquelas que nós devemos viver a cada dia. Nossa geração é uma geração que precisa muito ter ídolos. Às vezes são blogueiros, youtubers, políticos, artistas, né? E por que nós esperamos essas pessoas que muitas vezes que não são exemplos claros e reais de integridade, modificamos originalmente o que achamos certo para se enquadrar naquele modelo que a sociedade nesse ponto tem achado bonito e correto. Acabamos porque amamos algumas coisas ou até esse tipo de pessoas demais, nós, de forma irresponsável, modificamos o que nós achamos certo e passamos a criar um padrão novo que nós chamamos aí de uma integridade parcial ou viver o meio certo. Mas de fato nós sabemos que isso não existe integridade parcial. Não tem como uma pessoa ser um pouco íntegra ou meio íntegra ou parcialmente íntegra. A integridade ela não consiste naquilo que a pessoa diz, mas sim no que ela faz. Uma pessoa íntegra de verdade, ela é íntegra mesmo quando ninguém está olhando ela. A Bíblia ela conta a história de Daniel. Daniel, ele foi retirado jovem da sua terra e foi colocado numa outra terra com diferentes costumes e Daniel se manteve íntegro aos seus costumes. E o Senhor honrou ele de tal maneira que Daniel alcançou um alto posto de governança no meio desse povo. E era interessante que as pessoas ali, por ter Daniel como um estrangeiro, eles queriam sempre, de alguma forma, prejudicar Daniel. Mas Daniel, sempre íntegro e honrado, se mantinha fiel aos seus conhecimentos. Até quando as pessoas tentavam armar contra ele, o Senhor deixava que ele, mesmo de forma honrosa, saísse ali como um homem íntegro. Quantas vezes no nosso dia a dia é testada nossa integridade? Vocês conseguem perceber como é muito mais fácil, às vezes, você se corromper em meio a uma situação do que ser íntegro? Porque para ser íntegro é necessário confrontar as pessoas com uma realidade que muitas vezes não é conveniente no ambiente que está inserido. É necessário que as pessoas, você constranger algumas pessoas à verdade, ao que realmente é o certo. O mundo tenta todos os dias nos mostrar que podemos viver sendo certos por conveniência, nos moldar o caráter para determinadas situações, determinados grupos, mas que possamos ser desafiados a viver íntegros diante do Senhor e confiantes que, apesar da diversidade, apesar do momento, apesar das lutas, apesar das dores, Ele vai nos guiar com honra e integridade.